atividade e vida. Deus é a fonte de vida, luz e alegria para todo o universo. Como raios de luz do sol, como correntes de água saltando da fonte viva, assim dele procedem bênçãos para todos os seres que ele criou. E onde quer que a vida de Deus se encontre no coração dos homens, ela redundará em amor e bênçãos para os outros. O prazer de nosso Salvador estava em erguer e restaurar os homens caídos. Para fazer isso, abriu mão da própria vida, suportou a cruz e a humilhação. Assim também, os anjos estão sempre empenhados em trabalhar pela felicidade dos outros. Esse é o seu prazer. Aquilo que corações egoístas considerariam como serviço humilhante. Ajudar os desgraçados que em todos os sentidos são inferiores a eles no caráter e na posição, é a tarefa dos santos anjos. O espírito do amor altruísta de Cristo é o espírito existente no céu. É a própria essência de suas alegrias. É esse o espírito que seus seguidores deverão possuir para a obra que terão de fazer. Quando o amor de Cristo se encontra no coração, como um suave perfume, esse amor não pode ficar escondido. Sua santa influência será sentida por todos aqueles com quem entramos em contato. O Espírito de Cristo no coração é como fonte no deserto, que ali está para refrigerar a todos, despertando nas pessoas desfalecidas o desejo de beber da água da vida. O amor que dedicarmos a Jesus se manifestará no desejo de trabalhar como ele trabalhou, para a bênção e restauração da humanidade, resultando em amor, ternura e simpatia para com todas as criaturas do Pai Celeste. A vida do Salvador no mundo não foi de comodidade e dedicação ao próprio eu. Ao contrário, trabalhava com esforço persistente, fervoroso e incansável pela salvação da humanidade perdida. Desde a manjedoura até o Calvário, seguiu o caminho da abnegação, procurando não fugir dos trabalhos difíceis, de viagens cansativas e exaustivas preocupações. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Esse era o único e grande objetivo de sua vida. Tudo mais era secundário e menos importante. Sua comida e bebida consistia em fazer a vontade de Deus e completar sua obra. O próprio eu e o interesse próprio não tinham parte alguma em seu trabalho. Assim, os que são participantes da graça de Cristo estarão prontos a fazer qualquer sacrifício para que outros, pelos quais ele morreu, participem das bênçãos do Pai. Farão tudo o que for possível para tornar o mundo melhor por morarem nele. Esse espírito é o legítimo resultado de alguém verdadeiramente convertido. Tão logo uma pessoa se aproxima de Cristo, sente o desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus.
A verdade salvadora e santificante não pode ficar escondida no seu coração. Se estamos envolvidos pela justiça de Cristo e cheios de alegria, que é o resultado de seu Espírito morar em nós, será impossível ficarmos calados. Se provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Filipe, ao encontrar o Salvador, convidaremos outros para chegarem a Ele. Procuraremos apresentar-lhes os atrativos de Cristo e as maravilhosas realidades do mundo por vir. Haverá um desejo intenso de andar pelo caminho que Cristo andou. Sentiremos um sincero anseio de que aqueles que nos rodeiam possam contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O esforço para levar bênçãos aos outros reverterá em bênçãos para nós mesmos. Foi esse o propósito de Deus ao nos dar uma parte a desempenhar no plano da redenção. Ele concedeu aos homens o privilégio de se tornarem participantes da natureza divina e de repartir bênçãos com seus semelhantes. Essa é a mais elevada honra, o maior prazer que Deus pode oferecer ao homem. Os que se tornam participantes do trabalho de amor são conduzidos para mais perto do Criador. Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e toda a tarefa desse ministério de amor. Poderia ter empregado outros meios para cumprir seu propósito. Mas em seu infinito amor, preferiu nos tornar cooperadores seus, de Cristo e dos anjos, a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do erguimento espiritual que resultam desse ministério abnegado. Pela comunhão dos sofrimentos de Cristo, passamos a desfrutar uma relação de intimidade com Ele. Cada ato de renúncia própria em benefício de outros fortalece o espírito de bondade no coração do praticante, fazendo com que ele se ligue mais estreitamente ao Redentor do mundo, o qual era rico, mas se tornou pobre por causa de vocês, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Só à medida que cumprirmos o propósito divino de nossa criação, é que a vida poderá ser uma bênção para nós. Se você trabalhar como Cristo determina que seus discípulos o façam e conquistar almas para Ele, sentirá a necessidade de uma experiência mais profunda e um maior conhecimento das coisas divinas. Terá fome e sede de justiça. Pedirá a Deus e sua fé se fortalecerá. Beberá em grande quantidade da fonte da salvação. As oposições e provações que encontrar o conduzirão para a Bíblia e a oração. Você crescerá na graça e no conhecimento de Cristo e desenvolverá uma rica experiência. O espírito de amor altruísta pelos outros proporciona profundeza, estabilidade e beleza cristã ao caráter, trazendo paz e felicidade àquele que o possui. Os desejos tornam-se nobres. Não há lugar para preguiça ou egoísmo. Os que desse modo exercitarem as graças cristãs irão crescer e se tornar fortes para o trabalho de Deus. Terão claras percepções espirituais,
fé constante e crescente e maior poder na oração. O Espírito de Deus, atuando no coração, despertará as sagradas harmonias da alma em resposta ao contato divino. Os que deste modo dedicarem esforços desinteressados para o bem de outros estarão certamente contribuindo para a sua própria salvação. O único modo de crescermos na graça é cumprir sem qualquer interesse próprio a tarefa que Cristo nos ordenou fazer e nos empenhar, na medida de nossa capacidade, em ajudar e abençoar os que necessitam do auxílio que podemos lhes dar. A força se desenvolve pelo exercício. A atividade é a própria condição de vida. Os que procuram manter a vida cristã, aceitando passivamente as bênçãos que lhes são oferecidas pelos meios da graça, nada fazendo por Cristo, estão simplesmente procurando comer para viver, sem trabalhar. No mundo espiritual, assim como no mundo natural, isso resulta sempre em degeneração e ruína. O homem que se recusa a exercitar seus membros, em breve perde a capacidade de usá-los. Assim, o cristão que não usa as faculdades que Deus lhe deu, não só deixa de crescer em Cristo, como também perde a força que já possuía. A Igreja de Cristo é o agente designado por Deus para a salvação dos homens. Sua missão é levar o Evangelho ao mundo. E essa obrigação é de todos os cristãos. Cada um, na medida de seus talentos e oportunidades, deve cumprir a comissão do Salvador. O amor de Cristo que nos foi revelado nos torna devedores a todos os que não o conhecem. Deus nos concedeu luz não para nosso proveito exclusivo, mas para que a derramássemos sobre o próximo. Se os seguidores de Cristo estivessem despertos ao chamado do dever, haveria onde hoje só existe milhares proclamando o Evangelho em países não cristãos. Todos os que não se envolvessem pessoalmente nessa obra iriam sustentá-la com seus recursos, sua simpatia e suas orações. E muito maior quantidade de trabalho efetivo seria feito nos países cristãos. Não precisamos ir às nações pagãs, nem mesmo deixar o convívio do lar, se é nele que está nosso primeiro dever, a fim de trabalharmos para Cristo. Podemos dar testemunho em casa, na igreja, entre aqueles com quem nos associamos e com quem mantemos relações comerciais. O Salvador passou a maior parte de sua vida trabalhando pacientemente na carpintaria em Nazaré. Anjos ministradores lhe davam assistência quando o Senhor da vida caminhava ao lado dos camponeses e trabalhadores, sem ser reconhecido nem honrado. Cumpria tão fielmente sua missão quando trabalhava em seu humilde ofício, como quando curava os doentes, ou andava sobre as ondas tempestuosas do mar da Galileia. Assim podemos, nos mais humildes deveres e ocupações da vida, andar e trabalhar com Jesus. Diz o apóstolo: irmãos, cada um deve continuar diante de Deus assim como era quando Deus o chamou.
o comerciante pode dirigir seus negócios de modo a glorificar seu Senhor por sua fidelidade. Se é fiel seguidor de Cristo, levará sua religião para tudo que faz, revelando aos homens o espírito do Mestre. O operário pode ser trabalhador e fiel representante daquele que fazia trabalhos humildes entre as montanhas da Galileia. Todo aquele que leva o nome de Cristo deve trabalhar de tal modo que os outros, vendo suas boas obras, sejam levados a glorificar seu Criador e Redentor. Muitos têm se recusado a colocar seus dons para o serviço de Cristo, alegando haver outros que possuem dons e vantagens superiores. Tem prevalecido a opinião de que Deus só pede aos possuidores de talentos especiais que consagrem suas habilidades ao seu serviço. Muitos têm a ideia de que os talentos apenas são dados a uma classe privilegiada, deixando as outras de lado, as quais, naturalmente, não são convidadas a participar nem dos trabalhos, nem das recompensas. Não é isso, porém, o que se acha representado na parábola. Quando o dono da casa chamou seus servos, deu a cada um sua tarefa. Cheios de um espírito amoroso, poderemos cumprir como ao Senhor, mesmo os mais humildes deveres da vida. Se o amor de Deus está no coração, será expresso na vida. O suave perfume de Cristo nos envolverá e nossa influência será para enobrecer e abençoar. Você não deve esperar grandes ocasiões ou habilitações extraordinárias para só então trabalhar para Deus. Não deve se incomodar com o que o mundo vai pensar de você. Se sua vida diária é testemunha da pureza e sinceridade de sua fé, e se os outros estão convencidos de que você deseja ajudá-los, seus esforços não se perderão totalmente. Os mais humildes e mais pobres dentre os discípulos de Jesus podem ser uma bênção aos outros. Talvez não tenham consciência de estar produzindo algum bem especial, mas por sua influência inconsciente poderão dar origem a ondas de bênçãos que irão se alargando e aprofundando, mesmo que nunca venham a saber dos benditos resultados, a não ser no dia da recompensa final. Não percebem nem sabem que estão realizando qualquer coisa grande. Não se pede deles que se preocupem acerca do sucesso. O que têm que fazer é simplesmente prosseguir tranquilos, realizando fielmente a obra que a providência de Deus lhes determina, e sua vida não será em vão. Seu próprio ser irá se desenvolver cada vez mais à semelhança de Cristo. Tornam-se mensageiros de Deus nesta vida, e desse modo estão se habilitando para a obra mais elevada e a felicidade verdadeira da vida futura.